vamos começar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vem, Espírito Santo, e envia do alto do céu um raio da luz. Vem, Pai dos pobres, doador da vida, da graça e luz dos corações. És consolo e defensor, amável hóspede dos corações e alívio incomparável. És descanso no trabalho, brisa no calor ardente e consolo na aflição. Ó ditosa luz divina, ilumina plenamente o coração dos seus fiéis. Sem ti não pode haver em homem algum jamais inocência nem bondade. Vem livrar-nos do pecado, abrandar nossa aridez e curar nossas feridas. Concede-nos que possamos superar nossa obstinação, vencer a nossa apatia e nos guardar no bom caminho. Aqueles que creem em Ti e em Ti confiam, concede os Teus 7 dons sagrados. Como prêmio da virtude, dar-lhes a felicidade e a alegria eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de catecismo. Nesta semana, a 29ª, a última aula desta semana, sendo sexta-feira. Abra o seu catecismo na página 155 e vamos a partir do subtema Os Sinais do Reino, que é a partir do número 547. Repito, tendo visto ontem toda a teologia com fundamento bíblico do reino de Deus. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, que manifestam que o reino está presente nele, atestam que Jesus é o Messias anunciado. Vejam, e por isso os sinais do reino de Deus. Quais são os sinais do reino de Deus? Os milagres de Jesus. Ontem nós vimos as curas, né? As libertações, os exorcismos, sinais extraordinários, prodigiosos de Jesus. 548, os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que a ele se dirige com fé, concede o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. Eles podem também ser ocasião de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos mágicos. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns, acusam-no até de agir por intermédio dos demônios. Diante dos milagres, diante dos prodígios, diante desses sinais, os homens ficam embaraçados, ficam confusos, não é? E dizem que Jesus expulsa o demônio pelo dedo do demônio, pelo dedo de Beelzebul. Vejam, confunde Jesus com videntes, com magos, porque fazem milagres. Confunde Jesus. A fé ainda era muito pouca. A fé era muito pouca. E até mesmo, vejam, no primeiro envio de Jesus, aliás, dos discípulos, quando uma mãe foi reclamar de Jesus que os discípulos não tinham libertado o filho dela de um demônio que jogava na água, que jogava no chão.
não é? Na verdade, hoje, pelo estudo bíblico, parece muito com epilepsia, vejam, mas Jesus diz: ô gente perversa, geração sem fé, até quando estarei no meio de vós? Jesus se lamenta, e Jesus fala isso para os seus discípulos, que não tiveram fé, não é? De libertar, de curar, de realizar prodígios e milagres. Jesus diz isso. E sobretudo para aqueles que, não tendo fé, o seguindo com a razão apenas, racionalmente, critica Jesus. Mas Nicodemos diz: mestre, Nicodemos era encantado por Jesus, fascinado por Jesus, e seguia Jesus de longe. Era uma espécie de discípulo distante, admirador. E disse Nicodemos, que de fato acreditava que ele veio do Pai, porque não sendo do Pai, não vindo do Pai, não poderia fazer aqueles prodígios que Jesus fez, só sendo de Deus, para operar aqueles sinais. É nesse contexto do Catecismo da Igreja Católica. Vejam. Vamos para o 549. Ao libertar certas pessoas dos males terrestres, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos. Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que os entravava em sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. A melhor e a maior libertação é o perdão dos pecados. É sabido por todos nós, né? E aqui é uma crítica que eu teço, que muitos correm atrás de cura, de libertação, mas não correm atrás da confissão. Não correm atrás da confissão, né? Muitos só querem ser curados, mas não querem ser libertos. Aqueles 4 homens, amigo do paralítico, que estava com paralisia, que fizeram todo aquele esforço de subir pelo telhado, e colocar o doente, o paralítico, na frente de Jesus, e Jesus olha para ele e diz: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Vejam. E alguns fariseus ali olharam para Jesus e começaram a criticar: quem é este para perdoar pecados? E Jesus diz, vejam, o mais fácil é perdoar os pecados, é dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma tua maca, tua cama e anda. Imediatamente o paralítico levantou, tomou a maca e andou. Vejam. Claro que o mais fácil é a cura, o mais fácil é a libertação. Jesus fez aquele prodígio para fazê-los entender que ele veio, como Salvador, como aquele que redime, o Redentor. Um sinal. Por isso que, padre, é pecado pedir perdão? Aliás, pedir cura, pedir libertação? Não. O que não converte é ficar somente nisso. O que converte é a capacidade, veja, o entendimento, a luz do Espírito Santo que Deus nos concede para entrarmos no processo de conversão, e nesse processo de conversão, de santidade. Certo? E aí a libertação, a cura, os milagres serão consequência da minha mudança. E aliás,
Deus opera todos esses prodígios para a nossa conversão. Para a nossa conversão. Somos curados para nos convertermos e nos curamos para sermos curados. E nos convertemos para sermos curados. Vejam. Rodrigo diz: boa tarde, padre. Será que eu conseguiria entrar para o seminário ainda cursando o 9º ano do ensino fundamental? Depende muito da diocese, certo? Se a diocese tem seminário menor, então você consegue, Rodrigo. Você consegue entrar, porque lá eles têm caminho para terminar, concluir totalmente o ensino médio, certo? Na nossa diocese de Palmares, você entra na pastoral vocacional e terminando o ensino médio é que você ingressa no seminário para poder fazer o curso superior, que é filosofia. O primeiro curso, tá certo? São 2 cursos para ser padre, o de filosofia e o de teologia. De que diocese você é? Bem, coloca aí, deixa aqui. É um jovem que está na página pedindo esclarecimento, tá certo? Vamos para o 550. Bruno Quaresma também. Marabá, né? Paraná tem seminário menor. Pronto, já é outro, viu? Bruno, pronto. Então, a primeira coisa, falar com seu pároco ou com o padre amigo para que ele lhe encaminhe, tá certo? É a primeira coisa. Onde é a sua diocese? Vamos avante. O advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Vejam, o advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. E aqui nós podemos ver, não é? Objetivamente, em Mateus capítulo 12, versículo 26. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. E o texto repete, Mateus capítulo 12, versículo 28. Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios. Antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Vejam, Deus reinou do alto do madeiro. Diz, não é? O hino Vexilla Regis. Vejam, Deus reinou do alto do madeiro. Todos nós. Por isso que a oração de São Bento, através da cruz, a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, mas a cruz sagrada, não é, que ilumina as nossas trevas, ilumina as nossas noites, nossas escuridões. Vamos para as chaves do reino, 551. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele e para participar de sua missão. Dar-lhes participação em sua autoridade e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. Lucas 9, 2. Permanece eles para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles, dos discípulos apóstolos. Disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino, e vós senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas capítulo 22, versículos de 29 a 30. Vejam. E aqui, primeiro a palavra discípulo, não é? Discípulo quer dizer aquele que segue,
aquele que segue, porque era a prática dos mestres ensinarem, darem lições caminhando. E a segunda conotação do discipulado, não é que passava o dia todo, não era apenas uma aula, passava umas horas, mas o dia todo tinha várias modalidades de discipulado ou de mestre. Passava o dia todo, à noite, ao inclinar do dia ou reclinar do dia, mais ou menos 5 horas, 6 horas, iam para casa, voltavam para suas famílias. E outra modalidade mais radical é que, não é, por um período de anos, até a formação, ficava integralmente com o mestre. E Jesus adota esta modalidade. Veja, eles deixam tudo para seguir Jesus. Agora tem um diferencial aqui, não é? Porque, primeiro, não é adolescente nem jovem, não, mas é de jovens a idoso, o grupo de Jesus do discipulado, certo? E quarta conotação, não é para a racionalidade apenas. Não é um discipulado acadêmico, escolar, para a gente entender, não é? Mas um discipulado para a vida existencial e transcendental, certo? Ou seja, do tempo do Cronos para o Kairos. O mundo para a eternidade. E Jesus os convidou porque tinha um projeto. Um projeto, qual é o projeto? De criar o reino de Deus aqui. E como nós vimos, o reino dele é a igreja. Veja, não tem distinção. Vimos ontem, reino de Deus. Ao criar o reino, criou também a igreja. E até hoje dá continuidade. Obrigado, Lídio. Obrigado. Está parecendo com o seu, né? Obrigado. Vejam, então tinha esta conotação. Essa conotação. Por isso que era um discipulado diferente. E Jesus não ensinava com pergaminhos. Jesus não ensinava, não é? Apesar que todos os sábados, todos os discípulos iam com ele para a sinagoga, e ele desenrolava o pergaminho, lia e ensinava, não é? Mas ele ensinava com a sabedoria da vida, como aprendeu, não é? Da sua escola de Nazaré, da Sagrada Família, não é? De São José e Senhora, não é? A Santíssima Virgem Maria, e com toda a experiência da vida. Mas ele ensina, não é? Com toda a pedagogia da revelação celeste. Eis o diferencial. E aqui nós podemos fazer uma equação. Qual é a equação que nós podemos fazer aqui? Não é? De afunilamento. Não é? Então, Jesus tem diante de si uma multidão. Na multidão, ele escolhe 72. Dos 72, ele escolhe 12 para ficarem com ele. Vejam, os outros poderiam caminhar com ele, todos. Os evangelhos sinóticos têm expressões assim, superlativas. As multidões caminharam com ele, certo? Os 72 caminham com ele, mas os 12 para ficarem com ele. Deixar de fato a família, deixar sua casa, deixar seus empreendimentos, seus negócios. Pedro deixa a esposa, não é? Porque tinha a sogra. E Pedro tinha um relacionamento muito bom com a sogra, viu? Porque levava Jesus lá,
levou Jesus até para curá-la. Gostava muito da sogra, Pedro. Tinha um relacionamento muito bom, não é? Apesar que tem mais línguas que falam das sogras, mas Pedro é exemplo para nós, né, de bom relacionamento com as sogras. E o evangelho de ontem dizia que também, não é, a divisão entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs, e também nora e sogra. Perceberam a divisão por causa de Jesus? Mas vejam, para estar com Jesus. Mas quando Jesus queria fazer as experiências transcendentais, não é? As experiências íntimas com o Pai, só levava 3. Só levava 3. Geralmente era Pedro, João e Tiago. Tiago maior. Vejam. E apenas um ficou com Maria, sua mãe e as outras Maria aos pés da cruz. Esta é a equação. Não sei se você já tinha feito essa equação, né, da vida pública de Jesus, sobretudo nessa ordem de discipulado, certo? Ao aprender com Jesus, por isso que o discípulo, sobretudo os de Jesus, né, aprende com toda a vida de Jesus. Toda a vida de Jesus é uma pedagogia, é uma didática, é uma escola, toda a vida de Jesus. Então, ter os olhos fixos em Jesus. Cada palavra, cada olhar, cada atitude, cada gesto, o caminhar. E a alegria do discípulo é imitar o seu mestre. Imitar tudo o seu mestre. Até os sotaques, né? Até o ritmo de voz. Até o ritmo de voz. Até o estrejeito, como a gente chama. Né? Vejam. Até o gesto. Essa é a alegria do discípulo. Ele vai se esvaziando de si e se enchendo do mestre, como acontece com os 12 discípulos. Por isso que eles são capacitados, mesmo transmitindo o poder, mas eles são, pela vivência, capacitados de serem enviados para falar em nome de Jesus, para pregar em nome de Jesus, para curar, veja, para libertar, para exorcizar em nome de Jesus. Porque já viveram e imitaram de tal forma, não é, que quando as pessoas olham, veem Jesus. Também nós hoje, viu? Deveríamos ser assim. Deveríamos entrar nessa escola, se quisermos sermos cristãos. Por isso que os padres da igreja, a patrística, não é? Sobretudo os apologistas ou apologetas, não é? Eles dizem assim: cristão, honra o nome que tu tens. Honra o nome que tu tens. Não é? E como honrar este nome se não viver plenamente Jesus Cristo? Ser plenamente Jesus Cristo, alcançar o alter Christos, né? A altura de Cristo, a estatura de Cristo. A tal ponto, Paulo viveu isso que exortou a comunidade, se colocando como modelo: sede os meus imitadores como eu sou. Não fui, sou imitador de Cristo. É o presente, é constante. É constante. Por isso que é uma vigilância constante na presença do Senhor. Vamos avante? O número 552. No colégio dos 12, veja como fala o catecismo, no colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. No Senhor lhe declara na ocasião. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. É o capítulo 16 e o versículo 18 de São Mateus. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja, construída sobre Pedro, a vitória sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como uma rocha inabalável da igreja, terá por missão defender
esta fé de todo desfalecimento e confirmar nela seus irmãos, certo? E aqui é interessante, eu fiz a observação ontem ao celebrar o dia de São João Paulo II, e pontífice, não é? Papa. E nessas últimas semanas, sobretudo nessa semana, a polêmica na questão da homossexualidade, que, não é, fizeram um recorte de uma entrevista sem contextualizar, que o Papa Francisco estava aconselhando a união civil, como em muitos países já existe, inclusive o nosso existe. Mas é mentira, não é? Nós sabemos que existe uma grande ala, mesmo dentro da igreja, chamada ultraconservadores ou conservador, não é, que persegue o Papa. Por isso, não é, inoportunamente, veja, e desprovidamente e rapidamente, tem alguns cardeais que fazem parte deste grupo, alguns bispos e padres, que, sem olhar o contexto, infelizmente, isso é uma covardia intelectual. Não precisa ter fé, é uma covardia intelectual condenar sem ver o contexto e criticar publicamente. Tem alguns cardeais que, sobretudo dos Estados Unidos, que estão falando em documento, em artigos e abertamente para uma mídia perversa, pagã, herética, que quer destruir a igreja por dentro, que pensa que manipula tudo, a única instituição que ainda a mídia não conseguiu manipular é a igreja, e por isso o grande ódio dessa mídia manipuladora, que muitos católicos, até infelizmente da hierarquia, estão se deixando influenciar por ela, sobretudo pelos fakes da vida, vejam, está indo nesta onda de subjugar e condenar o nosso subpontífice, que é vigário de Cristo. Atenção! O Papa, naquele sínodo da família, não é? Naquela encíclica chamada pós-sinodal Amoris Laetitia, ele colocou justamente isso. E aqui o Papa fala de forma oficial, e é palavra de Deus para nós. Atenção, cristão católico. Quando o Papa fala sozinho, em entrevista, ou tweetando no seu Twitter, ou em qualquer rede social, não é palavra de Deus para nós. Por isso que o mundo não tem que... Se o mundo é católico e conhece a totalidade da sua fé, que quer dizer catalão, não se escandaliza com as frases do Papa. Claro que ele deveria, pelo posto que ele ocupa, deveria, não é, tomar mais cuidado em falar livremente. E os outros, não é, os predecessores dele deram exemplo, como Paulo VI, João 23, não é? João Paulo II e o Papa Emérito Bento XVI não falavam em mídia se tiver o texto, se não for muito bem pensado, não fala livremente. Mas a gente sabe que a pessoa do Papa Francisco, o Bergoglio, ele tem esse jeito muito à vontade, muito livre de ser, como ele sempre foi lá na Argentina, certo? Como ele sempre foi. Então, estão pegando isso, confundindo ele com esquerdista da ala progressista dentro da igreja, e estão malhando o cacete. Não caia nessa. Se deve ter respeito pelo vigário de Cristo. Herege é quem condena o Papa publicamente.
Não se faz isso na igreja, não faz isso de forma pessoal. Não se faz isso. Na igreja não tem essa briga. Não tem essa briga. Agora, de forma documental, o Papa fala alguma heresia, então existe o colégio cardinalício que pode se reunir e chamar o Papa para conversar, tá certo? Nos dicastérios, existe prefeitura chamado assim no próprio Vaticano. Você pode ver isso, os prefeitos da doutrina, da fé, pode, certo? Com muito respeito, com muito zelo, porque ele foi eleito validamente. Não tem isso, o meu Papa é o Papa emérito, o Papa ainda é o Papa Bento XVI. Não, quem diz isso é herege. O Papa é o Papa Francisco e acabou, ele foi eleito. Ele foi eleito pela hierarquia, pelo magistério da igreja. Validamente. Se eu digo que o Papa, veja, se algum católico abre a boca e diz que o Papa não foi eleito validamente, não é? Se diz que o Papa está cometendo heresia, mesmo falando em ex-cátedra, veja, fora da cátedra, falar d'intra-cátedra, não é? É falar em nome do magistério da igreja. Vejam que ele erra. Eu estou dizendo que a igreja católica é pecadora, não é santa. Ela não é imaculada, ela é maculada. Ela erra e a nossa igreja não erra. Em termos de fé, em termos de moral. Tem muita gente sabida que pela ânsia de veja, acabar com a igreja, esquece o que aprendeu na história da igreja. E pelo amor de Deus, não vamos, não é? Não vamos confundir o Papa com o presidente que você pede impeachment. Não existe impeachment de Papa. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Nunca foi a voz de Deus, a voz do povo. Não. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo, o povo erra, o povo mente, o povo é hipócrita, o povo é falso, o povo calunia. Veja, nunca foi a voz de Deus. Tá certo? É porque a gente pode, porque tem homens aí, hipólitos, tem homens, não é? Que celebra a missa tridentina, cuidado, celebra a missa tridentina, não é? Ainda em latim, veste ainda todas as vestes, todos os paramentos, não é? É aquela pessoa sisuda, a pessoa que é exemplar na moral e na ética, de poder e de autoridade, usa ainda a luva com anel por cima, cuidado. Todos os hereges da Idade Média eram santos, piedosos, tinham expressão social, quando falava todo mundo murchava as orelhas. Mas eram heréticos, foram reconhecidos, condenando os papas, jogando na fogueira as pessoas. E a própria igreja reconheceu que os que queriam defender a igreja, não é? Vejam, se desfazendo de uma nota de um ministério da igreja, era herege. Cuidado para esses cardeais e esses bispos não caírem na heresia, não é? E aí serem excomungados totalmente, que seja anátema fora da igreja. E nós também, nas nossas curtidas, nos nossos compartilhamentos, vejam, católico que é católico de verdade, quando vê um vídeo
uma entrevista, um artigo, um pensamento, uma frase que está falando da sua igreja, exclui. Nem compartilhar, compartilha, nem curte essas coisas. Está falando da sua igreja. Você ama ou não ama a sua igreja? São João Crisóstomo, não te afasta da igreja. Tua vida é a igreja. Ela nunca envelhece, sempre rejuvenesce. Sempre rejuvenesce. Tá certo? E se alguém do magistério, da hierarquia, pecar, veja, e cometer de fato heresia, a própria igreja, enquanto magistério, sem criar polêmicas, ok? Ela vai e resolve. Tá bem? Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Uma vez que a igreja não erra, eu nunca vou errar se estiver com ela. A igreja não erra, eu estando com ela, eu nunca vou errar. Tá certo? Só força de expressão para dizer que tem muita gente que se diz católicos que amam a igreja, que quer proteger a igreja e que, veja, está detonando a igreja, sujando a imagem, querendo sujar a imagem da igreja, que não suja, né, mas falando dela. Não pode. Ninguém fala da sua mãe. Por mais, me desculpa a expressão, viu? Por mais prostituta que ela seja, nenhum filho vai falar da sua mãe e não gosta que fale. E sobretudo a nossa, que é imaculada, não tem, é misericordiosa, não é? A minha igreja, como eu não posso amar a igreja católica? Me dá Jesus Cristo, me dá uma mãe, Nossa Senhora, os sacramentos, me perdoa quando eu cometo as minhas besteiras, os meus erros. E como agora, por nada, não é? Apoiando um lunático, um fissurado, um maluco qualquer, que chega como fariseu com frases, não é, impactantes, dizendo que ama a igreja, eu vou me aliar a... Eu não conheço. A igreja tem mais de 2000 anos. E esse apareceu agora. Eu não conheço ele. Eu deveria desconfiar dessa pessoa que aparece agora, com todos os títulos. A igreja tem mais de 2000 anos. Eu conheço e procuro conhecer a minha igreja e amá-la cada vez mais. Tá certo? Cuidado. Vamos avante. Então, vamos para o antigozo do reino, a transfiguração, 554. Jacira diz: a igreja é testemunha da redenção de Jesus Cristo e nos chama todos os dias a permanecermos em constante atenção ao que nos diz o Santo Evangelho. Amém. Andréa Santo, hoje conversando com uma amiga que estava afastada do sacramento da confissão, graças a Deus ela entendeu e disse, ia procurar o padre para fazer a confissão. Olha aí, tá vendo? Essa é uma evangelização. Essa é uma evangelização. Tá bem? E você é evangelizadora catequeta aos sacramentos. Exatamente, Ilídio. Vamos avante. A partir do dia em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse, que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 21. Pedro rechaça este anúncio
os demais também não o compreendem. É neste contexto que se situa o episódio misterioso da transfiguração de Jesus. Sobre um monte elevado, diante de 3 testemunhas escolhidas por ele, Pedro, Tiago e João, o rosto e as vestes de Jesus tornam-se fulgurantes de luz. Moisés e Elias aparecem, falavam de sua partida que iria se consumar em Jerusalém. Lucas, capítulo 9, versículo 31. Uma nuvem os cobre e uma voz do céu diz: este é o meu filho, o eleito, ouviu. Lucas 9, 35. Vejam, na primeira voz que foi no batismo de Jesus, diz: esse é meu filho amado, no qual eu me comprazo. Põe o meu bem-querer, me alegro. E na segunda voz, que foi na transfiguração, pede para seguir, ouvir Jesus, não é? E seguir Jesus. Seguir Jesus em que caminho? No caminho da cruz. Porque depois da resposta, ele por 3 vezes faz o discurso da paixão, dizendo que vai para Jerusalém e lá ser pego pelos anciãos, os fariseus e os mestres da lei, não é? Será torturado e será morto, mas no 3º dia ressuscitará. É importante, né, observar que os discípulos ficaram tão impactados com esse discurso de Jesus, chamado discurso da paixão, não é? Que parece-me que não ouviram as primeiras palavras e não ouviram a última palavra, que diz que Jesus dizendo que iria ressuscitar. Só ouviram que Jesus iria sofrer e ia morrer. E por isso que Pedro, não é? Minutos depois que dá a resposta e recebe o elogio, não foi da carne, mas foi o Espírito do Pai que veio sobre ti. Veja, pega Jesus, leva para o cantinho e diz: longe de ti, Senhor, acontecer isso. Não é? Nunca vai te acontecer isso. E Jesus diz a queima-roupa: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, tu pensa como homem. Vejam, Pedro, com todo cuidado, com todo o zelo com o Senhor, queria impedir a sua missão. Vejam, esses cardeais, esses bispos, os padres e alguns leigos da mesma linha, da mesma ala, eu não duvido que amem a igreja, eu não duvido que sejam zelosos pela igreja e queiram proteger, não é? Mas eu não duvido também que eles estão fazendo igual a Pedro, não é? Muitas vezes, querendo proteger demais, acaba, não é, atrapalhando o projeto que é maior, o projeto de Deus para salvar a humanidade, para salvar o mundo, não é? Vejam, e Jesus coloca no lugarzinho todas essas pessoas que querem se tornar não pedra de construção, mas de destruição. Não pedra, não é? Que nos impulsiona, não através da topada, viu? Mas nos impulsiona a cada vez mais ir para frente, como pedra de estanque, como pedra de fato agora de tropeço. Vamos avante. 555. Por um instante, Jesus mostra sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Mostra também que para entrar em sua glória, Lucas 24, 26, deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é sem dúvida a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Tota Trinità Apparuti
Pater in voce, Filius in homini, Spiritus in nube clara. A Trindade inteira apareceu. O Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. É a interpretação que os padres conciliares fazem da passagem. Vejam, da passagem, não é? Da transfiguração. E que São Tomás de Aquino faz uma leitura belíssima na Suma Teológica, no número 3º, não é? Que é o capítulo 3º, que diz assim: vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória, Cristo Deus, para que quando vos vissem crucificado, compreendesse que vossa paixão era voluntária e anunciasse ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. Que maravilha, não é? É belíssimo. Isso faz parte da liturgia bizantina, na festa, o prefácio da festa da Transfiguração. 556, do limiar da vida pública, o batismo, no limiar da Páscoa, a Transfiguração, pelo batismo de Jesus, declarantum fuit mysterium prime regeneratius, foi manifestado o mistério da primeira regeneração no nosso batismo. A transfiguração, este sacramento secunde regeneratio, é o sacramento da segunda regeneração, a transfiguração. A nossa própria ressurreição. Desde já participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo, que age nos sacramentos do corpo de Cristo. A transfiguração dá-nos um antegozo da vida gloriosa do Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso. Que diz isso é Paulo, a comunidade de Filipos, capítulo 3, versículo 21, que é a carta aos Filipenses. Mas ela nos lembra também que é preciso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Assim diz Lucas quando escreveu os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Vamos avante e vamos ver esse contexto aqui, não é? Que o Santo Agostinho, não é? No sermão 78, veja, fala: Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha. Ele reservou-te isto, Pedro, para depois da morte. Mas agora ele mesmo diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para fazer-se matar. O pão desce para ser fome. O caminho desce para cansar-se da caminhada. A fonte desce para ter sede. E tu recusas sofrer, Pedro? Veja que maravilha, né? Todos esses adjetivos, na verdade, são para os qualitativos, ou seja, Jesus. Né? O pronome aqui, Jesus. É Ele. Pedro não entendeu quando disse: que bom estarmos aqui, Senhor. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E Jesus pede para que os discípulos desçam, não é? A planície, que é o lugar da intempérie, que é o lugar do combate, que é o lugar da luta, que é o lugar da provação, da tribulação e da tentação, que é o lugar muitas vezes desértico na nossa vida. Mas é preciso passar por esta cruz para, não é, ressuscitarmos com Cristo. O apóstolo diz: quem não morrer com Cristo não pode ressuscitar com Cristo.
nele somos, nos movemos e existimos, vai dizer o santo apóstolo. Vamos ficar por aqui, meus queridos irmãos e irmãs. Daqui a pouco eu vou celebrar a missa dos 19 anos de vida da Fraternidade O Caminho, não é? Fraternidade O Caminho, que tem casas por todos os estados e todos praticamente estão também, viu? Ilídio Bata na África. Eu não sei qual é o país da África, mas eles estão também na África. Estão nos Estados Unidos, em Portugal. E hoje há essa comunidade de vida de aliança que quer ser, não é, um instituto, está fazendo 19 anos. Parabéns pelos 19 anos de serviço da fraternidade. Conhece a fraternidade? Então, vou celebrar e a missa será transmitida, tá certo? Pela página da minha paróquia, não é? Imaculada Pascom, ou Pascom Imaculada, é uma coisa assim, acredito que muitos tenham já, não é? Pode seguir, tá certo? Eu vou celebrar, não é, solenemente agora às 4 horas da tarde, às 16 horas. Daqui a pouquinho, né? Só falta apenas 1 hora, tá bem? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.